Olá, o Notícias da Semana já está no ar e hoje destaca a mobilização da Assembleia pelos royalties do petróleo. A disputa é com o estado do Paraná e está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Tem ainda a chegada do projeto que institui a Defensoria Pública em Santa Catarina, o lançamento da segunda edição da Certificação de Responsabilidade Social da Assembleia e as homenagens que marcaram a semana no Poder Legislativo. O Notícias da Semana já está no ar. Fique com a gente. Parlamentares fizeram esta semana um balanço dos debates promovidos em diferentes regiões em torno do tema violência contra a mulher. A intenção é produzir um diagnóstico da situação em todo o estado. A presidente da bancada feminina, deputada Ana Paula Lima, apresentou em tribuna os resultados das visitas realizadas em 7 regiões do estado pelas deputadas para a produção de um diagnóstico da violência contra a mulher em Santa Catarina. As visitas foram realizadas em maio, em parceria com o Ministério Público e OAB. A parlamentar trouxe ainda dados do Tribunal de Justiça que apontam que no ano passado foram registrados 18 mil boletins de ocorrências de violência contra a mulher no estado. 20 medidas protetivas foram emitidas ao dia e efetuadas 2 prisões a cada 24 horas. Para tentar reduzir esses índices, a bancada feminina da Assembleia Legislativa levantou algumas bandeiras, como a proteção das mulheres contra a violência, a capacitação de profissionais e a criação de uma delegacia especializada para a mulher. Ainda nesta terça-feira, os deputados aprovaram 3 projetos de lei. Um deles, de autoria do deputado Darcy de Matos, institui a campanha permanente de esclarecimento e prevenção do contágio de hepatites B e C, destinada aos profissionais de salões de beleza e similares em Santa Catarina. A matéria determina que os profissionais que atuam nessa área devem ser orientados sobre as medidas de segurança necessárias para evitar a transmissão das hepatites, como o uso de luvas, a esterilização de alicates e a utilização de lixas e palitos descartáveis, por exemplo. Outro projeto aprovado é de autoria da deputada Ana Paula Lima e determina a colocação de placas informativas nos brinquedos e atrações de parques de diversões no estado, com dados sobre a manutenção, vistoria técnica e eventuais riscos na utilização. Também é da parlamentar a matéria aprovada que destina recursos para a promoção institucional ao combate ao uso de crack e outros elementos toxicológicos que causam dependência. O projeto prevê a destinação de no mínimo 10% dos recursos orçamentários para as despesas com publicidade nas leis orçamentárias anuais do Estado para essas campanhas. Outro assunto que ganhou repercussão nas sessões desta semana foi a prevenção de queimaduras. Em pauta, a importância da assistência às vítimas. O deputado Dado Xerém, do PSDB, protocolou 2 projetos de lei na tentativa de proteger as pessoas contra as queimaduras e reduzir o número de acidentes. Um deles alerta os consumidores sobre os perigos com o álcool líquido, obrigando o comércio varejista a fixar cartazes com imagens de queimaduras, a exemplo do que já ocorre com as embalagens de cigarro, e proíbe a venda de álcool a menores de 12 anos. Outro projeto prevê assistência gratuita às vítimas com reabilitação física e psicológica, cirurgia plástica reparadora e transporte coletivo gratuito, entre outros benefícios. De acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Queimaduras, ocorrem cerca de 1 milhão de acidentes por ano no Brasil, a maioria com crianças de 5 a 12 anos. Para o autor dos projetos, é preciso atuar mais forte na prevenção. Nós queremos chamar a atenção da sociedade para esse perigo que está dentro de casa, queimaduras principalmente com álcool líquido, e acima de tudo, além de impedir a venda desse produto, fazer com que aquelas pessoas que foram atingidas, principalmente as crianças e os empregados domésticos, eles possam ter pelo menos algum tipo de tratamento diferenciado, principalmente educacional e psicológico, por esse trauma que com certeza vai levar para o resto da vida. Ainda em plenário, deputados registraram a chegada do projeto de lei que institui a Defensoria Pública em Santa Catarina. Além da criação da estrutura que promete levar assistência jurídica gratuita a todos os municípios catarinenses, o texto enviado ao Legislativo pelo Governo do Estado prevê a realização de concurso para a admissão de servidores que, a princípio, deverão atuar em 10 cidades do Estado. A criação da Defensoria Pública é uma exigência do Supremo Tribunal Federal, que em março deste ano considerou inconstitucional o modelo de assistência jurídica gratuita implantada no Estado.
Hoje, o serviço é oferecido por advogados particulares através de convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil. O projeto recém-protocolado na Assembleia começa a tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça. Destaque também para a suspensão do repasse de recursos do Governo do Estado para a continuidade do cursinho pré-vestibular gratuito oferecido em parceria com a Universidade Federal. Depois dos estudantes, foram os pais que entraram na discussão. Representante da Comissão de Pais dos Pré-Vestibulandos, Joselito Correia destacou a importância das aulas, voltadas para alunos de escolas públicas. Mais de 15 mil estudantes já passaram pelo cursinho pré-vestibular, que foi criado há 8 anos e que conquistou em 2011 um índice de aprovação em universidades públicas de 58%. Diretora da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, Bianca Inocente, falou sobre a importância do cursinho gratuito. Hoje um aluno com a educação que a gente tem de ensino médio não supre para um vestibular. A nossa educação hoje ela é sucateada, ela é defasada. Um estudante só estudando na escola, ele não tem condição de passar no vestibular. Então o pré-vestibular sendo gratuito, um cursinho gratuito que de qualidade para os estudantes de escolas públicas, possibilita sim a entrada numa universidade como a UFSC ou como a UDESC. Nós vamos buscar e pedir que o governador nos dê respaldo quanto ao ensino dos nossos filhos, que estão hoje entregues a uma rede de ensino pública muito defasada. Infelizmente, a gente quer competir, quer ver nossos filhos competindo, né, com o ensino particular, mas sem esse auxílio, a essa bolsa, a esse colégio, a esse cursinho do pré-vestibular, né, infelizmente não vai ficar fácil para eles competir no mercado dos alunos hoje. Nós, da Secretaria, ou melhor, da Comissão de Educação, entramos em contato com a Secretaria Estadual de Educação e há à disposição, sim, do secretário de Estado em manter este convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina e, mais do que isso, segundo ele, em ampliar as vagas e, quem sabe, o número de núcleos no estado de Santa Catarina. Portanto, é uma conquista, sim, dos nossos estudantes secundaristas, dos professores, dos alunos e dos pais que se envolveram nessa mobilização de conquista e, mais do que legítimo, para o estudante catarinense. Ainda durante a tarde, os deputados abriram espaço para a manifestação do representante do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina, Celso Vicenzi. Ele falou sobre o lançamento em Brasília da Frente Parlamentar em Defesa do Piso Nacional dos Jornalistas. Atualmente, o piso salarial da categoria é de R$ 1.395 no estado. A campanha pede um piso de 6 salários mínimos em todo o Brasil. Nós já temos o apoio de 330 parlamentares e o objetivo é a gente conseguir os 6 salários mínimos que já vinham sendo reivindicados historicamente desde meados de 80. Aliás, já havia sido aprovado pelo Congresso Nacional, mas na ocasião houve um veto do presidente. Nós estamos retomando essa luta para que a sociedade brasileira possa melhor se informar e os jornalistas tenham melhores condições de trabalho em todo o país. E veja a seguir, a Assembleia entra na mobilização pelos royalties do petróleo. Notícias volta em instantes. Deputados e representantes dos lojistas do Estado participaram esta semana da reunião mensal da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista. Em discussão, a dificuldade para abrir novas empresas. Participaram da reunião os deputados Darcy de Mato, Ciro Roser e Dieter Jansen, além do presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, Sérgio Alexandre Medeiros, e outros representantes do comércio no Estado. Os entraves nas vistorias de edificações comerciais e a burocracia no processo de abertura de empresas ganharam destaque no encontro. Uma empresa que se apresentou aqui demorou 3 meses para poder ter o CNPJ e também em relação ao PRODEC do Comércio, projeto que foi enviado para a Secretaria de Economia aqui do governo e que está pendente para que a gente possa aprovar, a Secretaria da Fazenda. Durante a reunião, ficou decidido que seria marcada uma audiência da Frente Parlamentar com a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina para tentar encaminhar soluções. Definimos aqui uma audiência com o Bombeiro Militar, uma audiência com a Junta Comercial, né, para nós discutirmos essas questões que foram colocadas em pauta pela FCDL e por alguns empresários, né? Um representante dessa grande loja Lavan esteve aqui apresentando reclamações e o nosso
papel nada mais é do que encaminhar os pleitos que são apresentados à Frente Parlamentar do Varejo. Debates também na Comissão de Legislação Participativa, que esta semana discutiu a terceirização de serviços no Judiciário catarinense. O evento reuniu parlamentares e autoridades na área. Servidores, desembargadores e sindicalistas do Poder Judiciário catarinense formaram o público-alvo da audiência pública, com diversas manifestações sobre a prática da terceirização no Tribunal de Justiça do Estado. O desembargador substituto Saul Staio disse que a terceirização é prevista em lei, mas que o Poder Judiciário catarinense está tomando providências gradativas para impedir esse processo. O tribunal já está tomando iniciativas para diminuindo e extirpando ou encerrando com os cargos de terceirizados daqueles que não seja necessário ao desenvolvimento da atividade jurídica, da judiciária. O que acontece? Nós não podemos, de uma hora para outra, demiti-los sumariamente sob pena de prejuízo, inclusive para a atividade jurisdicional. De acordo com o Poder Judiciário, hoje são 1.677 servidores terceirizados no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a maioria na Justiça de primeiro grau. Mas os números são contestados pelo sindicato. Esse ano, nós fizemos um levantamento, está até na página do Tribunal de Justiça, onde diz o seguinte: trabalhadores efetivos hoje são minoria dentro do Judiciário. Então, trabalhadores que ingressaram lá através do concurso público é o que menos existe dentro do trabalho judiciário. Hoje, todo o trabalho ele está precarizado, então, como forma de terceirização, como estagiários, como serviços voluntários, como serviços daí terceirizados também, mas hoje eles já são maiores, muito maiores do que o quadro de servidores efetivos dentro do Judiciário. Então, quem presta serviço para a sociedade hoje, em grande parte, são trabalhadores que muitas vezes, como ficou demonstrado, que não tem muitas vezes o vínculo empregatício, uma carteira de trabalho assinada dentro do próprio Judiciário. A presidente da Comissão de Legislação Participativa, a deputada Ângela Albino, defende a contratação de servidores através de concurso público. Nós entendemos que o concurso público, embora seja um instrumento imperfeito, ainda é o melhor instrumento que nós temos de trazer saberes, de trazer talentos da iniciativa privada para o setor público. É isso que nós almejamos, Hoje aqui no Tribunal de Justiça, é muito emblemático que seja no Poder Judiciário, que é quem julga também essas questões. É muito difícil conviver com uma situação que os servidores concursados são minoria. É isso que a gente espera conseguir corrigir ao longo do tempo. Falando em audiências, as do orçamento regionalizado reiniciam segunda-feira. Serão mais 5 encontros em diferentes regiões do estado. O ciclo recomeça neste dia 4 com as regionais de Canoinhas e Mafra. A audiência acontece no auditório da Câmara Municipal de Canoinhas a partir das 9 da manhã. No mesmo dia, as regionais de Jaraguá do Sul e Joinville se reúnem no auditório da Câmara de Vereadores de Joinville a partir das 4 da tarde. Na terça, dia 5, parlamentares se reúnem com a população das regionais de Blumenau, Brusque, Itajaí e Timbó. A audiência acontece no auditório da FURB a partir das 2 horas da tarde. No dia 6, quarta-feira, serão mais 2 encontros. No primeiro, a população das regionais de Ibirama, Ituporanga, Rio do Sul e Itaió discute as demandas para o orçamento do Estado na Unidave, com início às 9 da manhã. No segundo, Lages e São Joaquim se reúnem no auditório da Câmara de Vereadores de Lages a partir das 6h30. A Assembleia entrou oficialmente na luta pelos royalties do petróleo. A disputa é com o Estado do Paraná e está em discussão no Supremo Tribunal Federal. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, apresentou esta publicação editada pela Assembleia e de autoria do ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, João José Ramos Schaefer. No artigo, o desembargador aposentado mostra que foi um erro do IBGE apontar a localização dos poços de petróleo descobertos em 1987 no mar territorial do Paraná. Como o estado onde ficam os poços tem direito a um percentual do valor arrecadado com a exploração do petróleo, o Paraná vem recebendo esses recursos ao longo de todos esses anos, uma verba que poderia ser de Santa Catarina.
Para tentar corrigir o erro, o governo do estado entrou na justiça em 1991, mas até hoje o Supremo Tribunal Federal não concluiu o processo. Pelos cálculos do desembargador, os prejuízos de Santa Catarina chegam a 60 milhões de reais. De acordo com ele, se o estado ganhar a ação no STF, cabe ao governo do Paraná devolver o dinheiro que teria sido arrecadado de forma indevida. Segundo o desembargador, o processo está em fase final e os catarinenses têm grandes chances de vencer. A prova principal é uma perícia. Essa perícia foi feita e concluiu que houve um equívoco da parte do IBGE, que esses poços estão, portanto, situados em áreas marítimas de Santa Catarina. Agora, se vai demorar o processo, eu acredito que já demorou demais. A publicação lançada pela Assembleia Legislativa apresenta os fatos, a reação de Santa Catarina e toda a tramitação do processo. A intenção é apoiar a luta travada pelo Estado nesses 21 anos para que Santa Catarina ganhe força política. Esperando agora a pauta para o julgamento, e a Assembleia, através dos seus líderes, representando todas as bancadas, vai estar marcando uma audiência com o presidente do STF e também com o ministro relator, para que possamos ver o julgado e terminar esta novela que se arrasta há mais de 20 anos. E veja, ainda hoje, a Assembleia lança a segunda edição do Certificado de Responsabilidade Social. E as regras você confere depois do intervalo. Não saia daí. Uma sessão especial realizada esta semana marcou a passagem dos 50 anos de atividades do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Educadores e ex-presidentes do órgão foram homenageados. Autoridades estaduais e importantes educadores prestigiaram a sessão em homenagem ao Conselho Estadual da Educação. O órgão completou 50 anos de atividades normativas e fiscalizadoras de todo o processo educativo em Santa Catarina e em todos os municípios. Também é responsável pelo credenciamento e autorização de funcionamento das entidades educacionais, desde as séries iniciais até o ensino superior. O presidente do Conselho, Maurício Fernandes Pereira, definiu a homenagem prestada pela Assembleia como um momento histórico. Para ele, falar em educação é falar no futuro e na responsabilidade de atender a nova geração de crianças criativas e inovadoras. Quando a gente fala de educação, a gente tem que falar das crianças. Exemplo, as crianças que hoje estão entrando no mercado de trabalho, que estão entrando na escola, elas vão se aposentar em 2070. Olha a responsabilidade que nós temos hoje. O que nós estamos fazendo para essas crianças hoje que vão se aposentar em 2070? Então, olha o papel importante do Conselho de impacto na vida dessas crianças. O Conselho Estadual da Educação foi fundado no dia 28 de maio de 1962 e o primeiro a presidi-lo foi então o governador Celso Ramos. Ao longo desses 50 anos de história, 16 presidentes e 168 membros das mais diversas regiões do estado participaram do Conselho e ajudaram a definir os rumos da educação em Santa Catarina. Alguns deles foram homenageados durante a sessão. Grandes educadores como o fundador e primeiro presidente da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a ACAF, Oswaldo de la Justina. Administrar realmente, administrar o que quer que seja, significa, sobretudo, construir o futuro. Né? Não se administra o presente e o passado menos ainda. Administrar é criar o futuro e foi, creio que a minha geração fez. E eu tive o prazer de ser um elemento participativo dessa geração. O propositor da homenagem, aprovada por unanimidade pelos membros da Assembleia, deputado Carlos Chiodini, destacou a importância do Conselho como órgão normativo e consultivo das ações educacionais em Santa Catarina. Uma homenagem muito justa, né, e que faz altura à grandiosidade do Conselho Estadual de Educação e todos os seus membros, ex-presidentes e pessoas que compõem e comporam a história desse importante órgão.
Lançada oficialmente na Assembleia a segunda edição do Certificado de Responsabilidade Social. A premiação é concedida pelo Legislativo a empresas e entidades com fins não econômicos. A partir do dia 4 de junho, as empresas e entidades com fins não econômicos poderão se inscrever para a segunda edição da certificação e troféu de responsabilidade social Destaque SC. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, juntamente com a comissão organizadora da premiação, formada por representantes do Parlamento Catarinense e por 10 entidades parceiras. As empresas e entidades interessadas em participar devem se cadastrar através da internet. O prazo encerra no dia 31 de agosto. As empresas entram no site da Assembleia, lá no link Responsabilidade Social vai ter os 2 editais. Um edital para entidades com fins não econômicos e um edital para empresas privadas com as suas características. Então, o preenchimento do balancete social também pode ocorrer pelo formato do anexo 1 e 2 do próprio edital. A entrevista coletiva para o lançamento da certificação e prêmio de responsabilidade social foi acompanhada pelo secretário de Estado de Assistência Social, João José Cândido da Silva. O secretário destacou que, apesar de Santa Catarina apresentar o melhor índice de desenvolvimento humano do país, ainda há muito que evoluir nos aspectos sociais e ambientais e, por isso, essas iniciativas são sempre bem-vindas. Quanto mais nós tivermos esse olhar, o que nós vamos ter? Educação, vamos ter a sensibilização, vamos ter a disposição dessas empresas em começar a olhar além dos muros onde elas ficam. O Prêmio Destaque SC foi lançado no ano passado pela Assembleia Legislativa a partir da Lei 12.918 de 2004, que propõe o reconhecimento a organizações que incluam na sua política de gestão ações que contribuam para o desenvolvimento econômico e social. Na primeira edição do prêmio, 40 empresas receberam a certificação e outras 5 foram agraciadas com o troféu de responsabilidade social Destaque SC. A qualidade dos vinhos de Santa Catarina foi destaque numa mostra aberta esta semana no Poder Legislativo. Vinícolas de todo o estado trouxeram os principais produtos para uma exposição montada no hall da Assembleia. A mostra reuniu 30 vinícolas representando todas as regiões do estado, que já é o 4º maior produtor de uvas do país e o 2º maior produtor de vinho, perdendo apenas para o Rio Grande do Sul. Hoje, mais de 4.000 famílias vivem da produção de uva e vinho em Santa Catarina. O objetivo foi mostrar a evolução da qualidade dos vinhos catarinenses nas últimas 2 décadas e tornar as marcas mais conhecidas. Santa Catarina há muitos anos vem melhorando muito em qualidade, investindo em tecnologias, em variedades de uvas, e hoje o vinho de Santa Catarina pode-se dizer que é um dos melhores do Brasil e internacionalmente reconhecido. Várias amostras já foram premiadas internacionalmente, então a pessoa pode consumir um vinho de Santa Catarina, com certeza vai ser um vinho de excelente qualidade. A segunda mostra do vinho catarinense foi realizada durante todo o dia no hall da Assembleia, com a sangria do barril no início da noite. O público pôde participar da degustação das bebidas em exposição. A iniciativa de realizar a mostra foi do deputado Padre Pedro Baldiceira, um incentivador da produção de uva e vinho no estado. Nós estamos realizando neste momento aqui a segunda mostra do vinho produzido em Santa Catarina. Claro que nós queremos, através disto, dar publicidade, levar ao conhecimento da nossa população de que Santa Catarina produz vinho e vinho de boa qualidade. E para fechar, uma viagem pela mostra Expressões Cósmicas. As obras encheram de cor a Galeria de Arte Ernesto Maia Filho. Nas telas, a energia do cosmos transformada em cores e formas. Nas telas, os sentimentos de paz, harmonia, energia positiva e equilíbrio. Neiva nasceu no Rio Grande do Sul, mas mora na capital catarinense desde 1981. Foi em Florianópolis que se formou em artes plásticas, na Universidade do Estado de Santa Catarina.
No currículo, tem dezenas de exposições coletivas e individuais. Em Expressões Cósmicas, a artista promove a integração entre arte e vida. As obras interagem com as pessoas e com o ambiente. Essa é a proposta, a essência das expressões cósmicas. As pessoas, ao observar a obra, elas veem e sentem, cada um da sua forma, e para energizar o ambiente. É essa a proposta e que tem funcionado. A exposição segue até o dia 8 de junho. Por hoje, é só o Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem. Obrigado pela companhia e até lá.